Departamento de Saúde, Luiz Roberto, parabenizando a equipe do SAMU pelo primeiro ano de implantação aqui na cidade de Terenos. A gente também parabeniza as pessoas e os profissionais que trabalham no SAMU e que continuem atendendo com muito afinco, com muita dedicação, todas as ocorrências que possam estar surgindo aqui na nossa cidade. Nós gostaríamos que o SAMU pudesse, obviamente, estar aí salvando as vidas que são necessárias aqui em nossa cidade. 8h32 agora. O Departamento de Missões da Igreja Assembleia de Deus Missões, sob a direção do pastor Roberto Silva, estará promovendo, sexta, dia 8 de março, a primeira feira missionária, que será na Praça de Eventos a partir das 18 horas. Sexta-feira é o Dia Internacional das Mulheres, por isso estaremos sorteando brindes entre as mulheres que estiverem presentes. Contamos com a sua participação. Primeira feira missionária, sexta-feira, dia 8 de março, na Praça de Eventos a partir das 18 horas. Realização Igreja Assembleia de Deus Missões. Olha, eu estou aqui com a Lucimar, aqui nos estúdios da Vitória FM, que vai falar sobre esta feira. Bom dia, Lucimar, tudo bem? Bom dia. É um prazer ter você aqui com a gente, Lucimar. Você me falou dessa feira, já na semana passada nós gravamos o áudio, né, que está vinculando aqui na Vitória FM, a respeito dessa feira missionária. É a primeira feira? É a primeira feira, né, do nosso departamento de missões, ali da Igreja Assembleia de Deus Missões, situada ali na rua Dom Aquino 400. E meu esposo e eu somos responsáveis por esse departamento, cumprindo ali o ID de Jesus, né? Ele disse: ide, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que ouvir e crer será salvo. E nós estamos fazendo, né, esse evento, porque em julho ocorrerá aqui na cidade de Terenos, na segunda quinzena de julho, o grande congresso dos Gideões, né? Creio que muitos já ouviram falar sobre esse congresso. Nós estamos aí nessa batalha para arrecadação para este congresso. E nós vamos fazer essa feira aí, Zapa. O que consiste a feira? Quando se fala em feira, a gente imagina a venda de alguma coisa. Também, né? Nós estamos ali com várias barracas, com lanches, né? Pizza, com também espetinho, refrigerante, doces, artesanato e também, né, estará tendo ali um pula-pula para as crianças. Né? Infelizmente o pula-pula não será grátis porque é uma feira missionária. Né? Então, quando diz missão, tem que haver arrecadação. E também, Zapa, a gente vai estar ali comemorando o Dia Internacional da Mulher, que é dia 8. E ontem eu estive ali com a prefeita, convidando ela, e ela vai estar presente nessa feira. Por isso que eu estou aqui convidando, porque nada mais justo convidar ela, né, Zapa, por ser a prefeita, por ser uma mulher. E todas as pessoas que queiram participar dessa feira, é aberta ao público em geral, né? Aberta ao público em geral. Importante a participação amanhã da feira missionária. Começa a que horas, Lucimar? A partir das 18 horas nós já estaremos ali com 7 barracas abertas, né? Tudo funcionando em nome de Jesus. E a prefeita, ela confirma presente a partir das 19 e às 20 horas nós começaremos a fazer homenagem às mulheres. E haverá sorteio de brindes para as mulheres que estiverem presentes, né? Então somente para as que estiverem lá, porque a gente vamos pegar o nome das mulheres que lá estiverem para estar sorteando esses brindes, né? Então nós queremos convidar aí as empresárias, as mulheres que têm, né, que trabalham, as professoras, as pessoas as mulheres que estão nas indústrias. Nós contamos com a sua presença ali, porque a presença da mulher, ela é muito importante em todos os, né, em todos os sentidos, todos os setores da sociedade. Então nós contamos com você, mulheres das igrejas também, contamos com a sua presença. Venha prestigiar aos esposos, aí leve as suas esposas para estar prestigiando a nossa feira. Tá certo, minha amiga Lucimar. Então, amanhã feira missionária a partir das 18 horas aqui na Praça de Eventos, né, da Leandro Correia. Está todo mundo convidado para participar. É sempre importante a gente se aproximar cada vez mais de Deus. Eu acho que é o que está faltando no mundo hoje. E você vai estar colaborando também. Isso, e lembrando, Zapa, que a gente está ali já com ofício, polícia militar, polícia civil, conselho tutelar. Tá certo, então nós podemos contar com a segurança da nossa cidade também. Que bom. Então amanhã a partir das 18 horas, né, aqui na Praça de Eventos da Leandro Correia, a feira missionária. Lucimar, muito obrigado. Quer deixar uma mensagem aí para as mulheres? Eu agradeço, né? E conto com vocês, mulheres lá.
Porque amanhã é Dia Internacional da Mulher. Esse mundo sem mulher é muito sem graça, então a gente tem que participar. Conto com vocês todas. Eu que o diga. Obrigado, Lucimar. Boa sorte para vocês. Boa feira amanhã. Feira missionária aqui na Praça de Eventos da Leandro Correia. 8 horas e 37 minutos, como todos os dias acontece, os comentários da nossa amiga a Rosiane Kennedy, direto de Brasília, pela Rádio CBN. Nova forma de distribuição dos royalties não representa quebra de contrato. E aí, Rosiane, tudo bem? Tudo bom, Sardenberg? Boa tarde, ouvintes. A questão é a seguinte, esse embrulho todo aí com a votação na lei dos royalties e a repercussão disso, eventualmente, na exploração do petróleo, né? Nas contas, em companhias, em contrato de petróleo. Como é que fica, né, Sardenberg? Até porque muito se ouve falar, se seria quebra, né? Muito questionamento se isso seria quebra de contrato, que tipo de risco isso causa. Enfim, desde ontem eu venho conversando com várias pessoas do setor, na área do judiciário também, né, na área jurídica, e o entendimento da maioria, o que prevalece é o seguinte, que essa nova forma de distribuição dos royalties do petróleo, mesmo nas áreas já licitadas, não quebra contratos e não atinge a iniciativa privada. No entanto, pode gerar risco jurídico para os estados produtores. Por que isso? Porque a explicação é a seguinte, não existe o contrato de concessão entre a concessionária e os estados. O contrato que é feito de concessão em relação à exploração do petróleo é feito entre o governo federal, União, e as empresas, né, petrolíferas. E esse contrato, o que eles dizem é o seguinte, não faz diferença se a empresa vai pagar para a Bahia, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, enfim, o que faria diferença, significaria rompimento de contrato, é se tivesse mudado qual o percentual nessas áreas já licitadas que a empresa vai pagar. Isso não foi alterado. Então, quer dizer, a empresa continua pagando um determinado volume de royalties. Isso. Paga para o governo federal. O governo federal distribui isso de um modo ou de outro. É essa distribuição que está mudando, é isso? Então, exatamente isso. Então, para a empresa, eu tenho até algumas declarações assim que eu tirei aspas assim, detalhada para poder dizer, olha, por exemplo, o professor da UFRJ, o professor Adriano Pena, ele que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e superintendente da Agência Nacional do Petróleo, ele diz o seguinte, o que seria quebra de contrato seria mexer no percentual que as empresas pagam hoje de royalties. Mudar a divisão dos royalties para os estados produtores e não produtores, para essas empresas não faz diferença alguma. Agora tem um problema. Quanto menos atropelos aí no meio do caminho, quer dizer, quanto menos coisa pendente se tiver na hora de fazer novos leilões, melhor. Porque tem leilão marcado para maio. Então vai que um juiz resolve dar uma liminar, suspendendo o leilão de maio, porque ainda tem pendência sendo discutida no Supremo Tribunal Federal no caso da derrubada do veto do petróleo. Então ele diz, olha, esse receio existe, mas na avaliação dele ele diz é infundado, porque para as empresas, insiste, tanto faz pagar o royalties para quem for. Não pode mudar, e que seria um rompimento de contrato, se você mudasse aquele percentual. Só que aí vem o lado, mas e qual foi o argumento então? Para o próprio governo vetar e também para haver esse questionamento, né, que os estados produtores estão querendo fazer junto ao Supremo Tribunal Federal. A questão é o seguinte, como diz o constitucionalista Luiz Roberto Barroso, ele diz, olha, não há ingerência no contrato com a iniciativa privada, mas a derrubada dos vetos causa insegurança para os estados, porque essa tese parte do princípio de que o estado já conta com o recurso. Então, é como se fosse uma ruptura de contrato com o estado. Aí o que parte do princípio de que assim, ficou com um direito adquirido, então é para garantir o ato jurídico perfeito, quer dizer, aquilo ali continua sendo da forma que está. E olha no caso do Rio de Janeiro como uma situação ainda mais curiosa. No caso do governo do Rio, o governo negociou parte do valor que receberia de royalties, né, com base nessas projeções das áreas já licitadas, como pagamento de dívidas com a União. Então a União aceitou amenizar ali, né, abater da dívida um pagamento que seria por royalties. Então é esse questionamento, e que dentro do governo hoje, em especial ali na Advocacia Geral da União, por exemplo, existe uma preocupação muito em deixar isso claro, para não se gerar um pânico em termos de iniciativa privada.
para poder se deixar, porque se você, são duas coisas distintas. Uma coisa é o contrato com a área privada, outra coisa é esse direito adquirido, que seria entendido, poderia ser entendido como direito adquirido, porque se você fala em romper contrato com iniciativa privada, olha a insegurança que você causa em termos gerais, até internacionalmente isso, né, também. Então, é preciso observar que mas tem outro problema, mas, por exemplo, o royalty é pago, né? E aí, então, a empresa vai lá, produz o petróleo, recebe e paga o royalty, né? E o royalty, então, vai ser distribuído para todos os estados. Aí entra o estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e diz assim, essa distribuição está errada e pede a suspensão da operação. Esse é o risco jurídico também. É esse risco que eles temem que possa ocorrer, mas sempre insistindo na questão de que, para a própria empresa, não faz diferença alguma como que esse dinheiro é dividido daí para frente, porque não houve rompimento de contrato com a iniciativa privada. A lei referente à nova forma de distribuição dos royalties não mexe na forma como aquela concessão já foi feita para a exploração e quais percentuais que devem ser recolhidos de royalties. E é importante olhar esse debate, Sarrenberg. Eu estava apurando essa coluna e a matéria também com a ajuda da repórter Basília Rodrigues, que é mais setorista de judiciário aqui da gente em Brasília, e ela conseguiu conversar com alguns ministros do Supremo para poder saber mesmo como é que já está o andamento em termos de pensamento no Supremo Tribunal Federal sobre isso. Então, por exemplo, eles falaram na condição de não serem identificados, né? Mas isso porque é um assunto que ainda não chegou no Supremo, eles não podem se manifestar diretamente. Mas um dos mais antigos integrantes da Suprema Corte, ele disse o seguinte: por enquanto não há corrente majoritária no STF sobre esse assunto, nem jurisprudência sobre o pagamento dos royalties. Então a discussão ainda é retórica e quando chegar ao Supremo, a análise vai começar do zero. Mas aí tem um outro ministro lá que diz o seguinte, que está até incomodado com o fato de isso chegar ao Supremo Tribunal Federal, porque ele diz que a tendência é de que o Supremo respeite o Congresso Nacional e que essa votação sobre o sistema de vetos é um pano de fundo da discussão maior, que é, no entendimento dele, o fato de o Congresso querer ganhar no tapetão, quer dizer, quem está em minoria no Congresso querer ganhar no tapetão e transformar o Supremo Tribunal Federal como terceiro turno para qualquer disputa política. Segue a história, hoje ainda temos novos desenvolvimentos. Rosiane Kennedy, obrigado, Rosiane, até amanhã. Até amanhã. Agora são 8 horas e 44 minutos, está aí então o impasse, né? Ainda continua o impasse com relação à questão dos royalties. Rio de Janeiro, Espírito Santo, que são os países produtores, os estados que mais produzem, obviamente não querem essa distribuição para todos os estados federados. Eu acho que se o petróleo é do Brasil, tem que ser distribuído para todos os brasileiros, para todos os estados, e cada um tem que aí o direito de dar uma mordidinha nessa fatia que é produzida no subsolo do Brasil. 8h45 agora. Notícias do esporte. Vamos então em nome de Megamotos, localizada aqui na rua Joaquim W. Albernaz, onde você pode comprar inclusive a sua moto Honda 0 km, tem lá promoções incríveis, tem a CG 125 Fan ES, entrada de 922 mais 48 parcelas de 246. Nós temos também ainda várias outras promoções que você encontra na Megamoto, localizada aqui na rua Joaquim W. Albernaz, a rua da Rádio na Vila Ferreira. Telefone 3246-0745. Ainda com apoio de Churrascaria O Galpão, lá na BR-262. Telefone 3246-7051. Tem rodízio, tem self-service. Todos os dias um cardápio diferenciado no self-service. E ainda a possibilidade de você receber na sua casa a sua Marmitex quentinha. 3246-7051 é o Disque Entrega Marmitex da Churrascaria O Galpão. Ponto da Carne 2, o ponto da carne de qualidade. Na Pedro Celestino, depois do ginásio de esportes, lá do Carlinhos e da Cleide. Todos os dias corte de carnes especiais, uma linguiça saborosa, mini mercearia na região da Pombal e ainda tem recarga para celular. Ponto da Carne 2, o ponto da carne de qualidade. Sindicato do Produtor Rural, na Ari Coelho de Oliveira, no centro da cidade. Laboratório Bioterenos, lá do meu amigo Dr. João, ali na Ari Coelho de Oliveira, telefone 3246-7000. Você pode fazer aqui mesmo em Terenos todos os seus exames laboratoriais, inclusive exame da dengue e também ultrassonografia. Drogaria Terenos, medicamentos, perfumarias, remédios manipulados. Na Ari Coelho de Oliveira, esquina com a Pedro Celestino. Bar do Fedegoso e loja da Dona Ivone, lá na Antônio Valadares e ainda Supermercado Pantanal, aberto das 6 até às 10 horas da noite. O alemão está aqui comigo, que é o responsável pelo esporte, departamento de esporte da Prefeitura Municipal, e vem aí a Copa Terenos de Futebol de Campo, que vai ser lá no Centro Esportivo Isaac Cardoso Filho. Bom dia, alemão, tudo bem? Bom dia, Zapa. Bom dia a todos, ouvintes.
Alemão, nós falávamos aí da Copa Terenos, ela deve acontecer agora, já está aqui o regulamento, está tudo certinho aqui, né? Ele me passou aqui uma cópia do regulamento, essa cópia que será passada também aos representantes das equipes, não é isso? Isso mesmo, Zapa. Aqueles que se interessarem em inscrever suas equipes lá no campeonato, somente procurar eu no ginásio de esporte, que eu entregarei já o regulamento com a ficha de inscrição. Vai ser realizado o congresso técnico no dia próximo, 15. Dia 15, agora dia 15. Já se realiza o congresso técnico. Isso. E tem no artigo 1º aqui, a Copa Terenos de Futebol de Campo tem por finalidade desenvolver a prática sadia do desporto com lealdade e dignidade, resgatando valores e destacando talentos na modalidade aqui apresentada. Tá, então, só o artigo 1º, obviamente são vários artigos e que serão debatidos lá nós temos aqui a comissão técnica da Copa, né? Formada pelo diretor-geral, professor Manuel Marcelo Barreto, diretor técnico, o senhor Milton Muleta, nosso amigo Milton Muleta Vascaíno, conselho de julgamento, professor Nestor Sanabria, e apoio da Polícia Militar de Terenos, que vai estar acompanhando também os jogos. É isso? Isso mesmo. Você quer destacar mais alguma coisa deste regulamento, que você acha que é importante já frisar? Esse regulamento foi feito bem rigoroso, para nós evitar no máximo as agressões físicas, verbais, tudo mais, tá? Para evitar o máximo, para transcorrer tudo perfeitamente lá, tranquilo, para não dar trabalho para ninguém. Nós temos aqui das inscrições, o artigo 6º, poderão participar da Copa Terenos de Futebol de Campo atletas com idade mínima de 16 anos que participarão do evento sob a responsabilidade do responsável técnico da equipe, né? Parágrafo 1º, haverá a necessidade de apresentação de documento de identidade para a mesa de controle do evento. Parágrafo 2º, desse artigo, cada equipe poderá inscrever 4 atletas não moradores do município de Terenos. E o 3º parágrafo, será cobrada a taxa de inscrição para cada equipe no valor de R$ 150. O 4º parágrafo, será colocado uma taxa de R$ 25 por partida para cada equipe referente à taxa de arbitragem. Este valor deverá ser entregue ao membro da comissão, né? Daí só com relação às inscrições, para que as pessoas já tenham conhecimento e, obviamente, a premiação, nós temos troféu, cadê a premiação? Tem da premiação aqui? Tem premiação, deixa eu procurar a premiação. Final aqui, deve estar no final, né? Está no final, bem na última página. Que artigo que é? Você não lembra que artigo que é da categoria? Deixa eu ver aqui da premiação. A premiação é troféu, premiação do troféu e premiação em dinheiro, Zapa. Ah, premiação em dinheiro também. Bacana. Isso, as inscrições será cobrada para ser transformada em premiação em dinheiro, porque toda equipe gosta de fazer sua comemoração se chegar a finalista, né? Eu estou vendo aqui, primeiro lugar, troféu e premiação em dinheiro, segundo lugar, troféu e premiação em dinheiro, terceiro lugar, troféu e premiação em dinheiro, artilheiro troféu, goleiro menos vazado, troféu. Então, é o que você falou, chega no final do campeonato, reúne-se ali, o cara não está jogando para ganhar, né? Para ganhar dinheiro, mas está jogando para ganhar o torneio e depois aquela confraternização entre os amigos, entre os atletas, né? Eu me lembro que eu fui convidado. Até as demais equipes também, muitas vezes. Na final lá do Pedro Celestino, do campeonato que teve lá, se eu não me engano foi o time do Cicinho, né? O Cícero que ganhou. E eles me chamaram, inclusive, para a comemoração. Eu não pude participar, mas foi lá na casa do Gauchinho, se eu não me engano, a comemoração com o dinheiro que eles haviam ganho lá no campeonato. Muito bacana isso, uma confraternização super legal. E da disputa nós temos aqui artigo 32, para a contagem de pontos por partida usaremos o seguinte critério: vitória 3 pontos, empate 1 ponto, derrota nenhum ponto. Vai ser pontos corridos? Depende do número de equipes, nós vamos dividir em chaves, né, Zapa? Fazer um cruzamento olímpico, certo? Tá? Para chegar às oitavas, quartas, semi e final. Começa então... Dia 23 está previsto o início desse campeonato. Sempre aos finais de semana, né? Sempre aos sábados, jogos somente aos sábados, a partir das 3 horas da tarde. Vamos mudar um pouco, porque domingo geralmente a pessoa quer curtir a família, o pai de família. Tem os jogos também, jogos regionais, para cada um fazer o que tiver que fazer no domingo. Já. Então no sábado, geralmente a partir das 3 horas, serão quantas partidas? 1 ou 2 partidas? 4 partidas no sábado. 4 partidas no sábado. É que é tempo reduzido, é campeonato amador, né? Amador. As regras são todas adaptadas, até então tem uma cláusula ali de eventual. Cartão vermelho, geralmente profissional é um jogo. O nosso aqui vai ser 2 jogos, para coibir mesmo a violência, rapaz. Exatamente, é importante. Levou isso. 3 amarelos, é 2 jogos suspensos. 2 jogos suspensos. Fora a violência gravíssima que pode acarretar 1 ano de suspensão
de evento esportivo realizado pela Prefeitura Municipal. Então, atenção aí, os donos de equipes, você que tem a sua equipe, você que quer montar a sua equipe, pode montar a equipe, inscrever, até quantos atletas podem ser inscritos? 22 atletas, Zapa. 22 atletas podem ser inscritos nesta Copa Terenos de Futebol de Campo, centro que vai ser realizado lá no Centro Esportivo Isaac Cardoso Filho, que é no Campão, tá certo? Isso. E vai culminar praticamente, quantos meses você calcula aí? Março, Zapa, abril, maio? a final vai ser prevista para o dia 5 de maio, no aniversário da cidade, onde vai ser a inauguração da arquibancada nossa. Inauguração já da arquibancada. Isso. E a gente já está projetando para a transmissão desta final, se Deus quiser vai dar tudo certo. Convidar meu amigo Arthur Mário, um grande narrador, para ver se ele comparece com a gente aqui. E a gente vai transmitir essa final aí da Copa Terenos, que acontece lá no Campão. Os times já podem se inscrever, né? Pode, a partir de hoje e agora. Estou descendo para o ginásio, saindo daqui, estou no ginásio, podem me procurar. Ou o Milton Moleiro também, pode procurar, que eu vou deixar algumas fichas com ele lá na barraquinha dele lá, tá? Certo. Então, olha, você que tem equipe, queira participar, pessoal aí da zona rural, pessoal do Pedro Celestino, pessoal dos assentamentos, das colônias, que tem equipes, eu sei que tem muita equipe lá na colônia, tem equipe nos assentamentos. Vamos dar um jeito de vir participar aqui da Copa Terenos, essa confraternização super bacana, essa união no futebol, né? Então, todo mundo participando aí da Copa Terenos. Fala aí um pouquinho, Alemão, que eu vou atender esse telefone aqui. Tudo bem. Então, esse é um evento da Prefeitura Municipal, Departamento de Educação, Esporte, Cultura e Lazer de Terenos, tá? É o primeiro de muitos que está vindo por aí, alavancando o quê? A Prefeitura está empenhando ao máximo, Zapa, no esporte de Terenos. Hoje está um problema, nós estamos aqui assim, a secretária teve um compromisso particular, não pôde comparecer, então a pessoa que está no telefone, infelizmente, não vou poder atender agora, viu, senhora? Não vou poder atender agora, não vai dar para me atender a senhora, que eu estou aqui no jornal, depois a senhora me liga. São 8h53, Alemão, acho que é isso, né? As pessoas já podem procurar lá no ginásio de esporte para fazer a inscrição, é isso? Isso. Vai deixar o regulamento e aqui. Continua abertas nossas inscrições das nossas escolinhas. Das escolinhas, lá. judô. Continua lá, leva lá sua filha, já estamos chegando a cerca de 300 alunos. 300 alunos, que bacana. 300 alunos em diversas modalidades, futsal, voleibol, judô, capoeira. E agora nós vamos começar o futebol de campo, Zapa. Futebol de campo também? Agora vamos começar o futebol de campo também. Então tá bom. Alemão, então o importante é as pessoas procurarem qualquer informação lá no ginásio de esporte. Lá no ginásio de esporte comigo. Lá com o Alemão, tem mais quem trabalha lá? O Nestor tá por lá também? Não, somente, lá no ginásio de esporte é somente comigo mesmo em relação ao campo, tá? Tá certo. Você torce para qual time, assim, nacionalmente? Eu sou flamenguista, Zapa. Ainda bem que você não é Fluminense, porque o Fluminense ontem deu uma... Nem Fluminense, nem corintiano. Olha, deu um tropeço ontem o Fluminense jogando em casa, lá no empate no Engenhão contra o Huachipato, lá do Chile. Que eu acho que para o Fluminense esse empate teve cara de derrota. Vamos então à matéria da Rádio CBN. O Fluminense perdeu a oportunidade na noite desta quarta-feira de aumentar a sua vantagem em relação ao Grêmio na Copa Libertadores da América na classificação. Jogando diante do Huachipato, o tricolor apenas empatou em 1-1. Fred marcou no primeiro tempo, Nunes empatou na segunda etapa para a equipe chilena. O técnico Abel Braga disse que o resultado teve um sabor de derrota e lembrou uma frase do técnico Muricy Ramalho. Já usaram o termo, né, futebol punho, acho que foi o Muricy, se não me engano. Hoje nós fomos punidos, mas nós fomos punidos por responsabilidade nossa. Porque o mais difícil do futebol não é defender, é você criar chances de gol atacando. Olha, hoje foram muitas. Por isso não tive a mínima dúvida de afirmar no intervalo do jogo e tinha sido o nosso melhor primeiro tempo do ano. Apesar daquele grande primeiro tempo contra o Vasco, com 67% de posse de bola no jogo do sábado passado, mas sem muitas chances como hoje. Agora, ninguém quis errar as chances. Chutamos muito, não finalizamos bem, paciência. O time do Fluminense terá agora cerca de 10 dias para se preparar para a estreia na Taça Rio de Janeiro. Até porque o próximo jogo do Tricolor na Copa Libertadores da América acontecerá somente no dia 10 de abril contra o Grêmio em Porto Alegre. Reportagem, Antônio Carlos Duarte. Obrigado, Antônio Carlos Duarte, trazendo aí a matéria sobre o empate do Fluminense ontem frente ao Huachipato, lá da cidade, lá do Chile, né? Lá do Chile. O Corinthians também jogou ontem pela Libertadores da América, sofreu com a grama sintética, que os jogadores do Corinthians não são adaptados àquele tipo de grama, a bola corre mais, o kick da bola é diferente,
E o Corinthians sofreu com a grama sintética, não jogou bem e foi derrotado lá no México. Matéria da Rádio CBN.